Boa noite, amadas irmãs. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui na casa do Senhor para juntas louvarmos e engrandecer o nome de Jesus. É com muita alegria que servimos ao Senhor na casa de Deus, através desse ministério, a União Batista de Mulheres. Nesse momento, eu convido as amadas irmãs que peguem suas Bíblias e abra no Salmo 92. Vamos ler Salmo 92, versículo 1 ao 5. Salmos 92, do 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com solenidade de harpa. Pois me alegrar-te, Senhor, com os teus feitos. Exultarei nas obras das tuas mãos. Quão grande, Senhor, são as tuas obras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Neste momento, eu convido o Ministério de Louvor e peço que a irmã Ildete faça uma oração ao Senhor, agradecendo e pedindo a sua direção para cultuarmos a Ele nesta noite. Oremos ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, muito obrigada, Senhor, por este momento, pelo privilégio de Te louvar, de Te buscar e ouvir a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda, nos dá sabedoria. Abençoa cada um, Senhor, de nós, cada uma das irmãs também, Pai, aqui presente. Seja conosco e todos os dias de nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvemos ao Senhor, porque Ele é grande e digno de ser louvado. Do nosso Deus, seu santo nome, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo nome, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos,
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia, louvado seja Deus. Graças a Deus por louvarmos a Ele, servir a Ele com louvores que engrandece e exalta o nome de Jesus. Nesse momento temos avisos. Nosso primeiro aviso é: na primeira e terceira quinta de cada mês será realizado o culto presencial da UBM. Então, a primeira e a terceira quinta estamos aqui, juntas, louvando ao Senhor Jesus. Culto online nas quintas seguintes, transmitido às 7h30 pelo YouTube. As demais quintas-feiras, cultuamos ao Senhor através do YouTube. É transmitido a cada uma de nós. Aos sábados, círculo de oração, 7h30 da manhã, aqui na igreja. E pedidos de oração pelo WhatsApp com a missionária Luísa. Você que tem o seu pedido de oração e quer compartilhar com a amada irmã missionária Luísa, você pode passar esse pedido para as irmãs da liderança da UBM e elas
vão transmitir para a missionária Luísa. Agora, nesse momento, iremos ouvir a mensagem que será transmitida pela missionária Lourdes. Amada irmã Lourdes vai transmitir a palavra do Senhor nessa noite. Olá, amadas irmãs, graça e paz. Graças a Deus por mais essa oportunidade que nós temos de compartilhar da sua palavra, né? Vamos orar? Bondoso Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dom que o Senhor tem nos dado em Cristo Jesus e nos abastecido de todas as nossas necessidades nele. Pedimos a Tua ajuda, que o Teu Santo Espírito nos conduza na meditação da Tua palavra, aplique ao nosso coração e faça as transformações que precisam ser feitas na nossa vida, Senhor Deus, para que possamos viver cada dia em novidade de vida, de modo agradável ao Senhor. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Queridas irmãs, aqui é a missionária Lourdes Chaves e eu gostaria de compartilhar com as irmãs hoje a meditação num texto muito conhecido e muito já compartilhado da palavra de Deus que se encontra em Filipenses, capítulo 4, no versículo 11, quando o apóstolo Paulo diz: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É especialmente nesse ponto que gostaria de tocar hoje, sobre contente, o estar contente. O estar contente tem a ver com gratidão, e gratidão tem a ver com estar contente. Então, na semântica exegética de dois adjetivos que estão intrinsecamente ligados à gratidão, é o contente e o descontente. O contente é suficiente para si mesmo, forte bastante, ou que produz o suficiente para não necessitar de auxílio ou apoio. É independente de circunstâncias externas. É uma pessoa que está satisfeito. Eu gosto de usar aquela expressão quando uma pessoa está bem alimentada e você vai oferecer mais comida e ela diz assim: não, obrigada, estou satisfeito. Então, o contentamento é uma satisfação de alma, acima de tudo. E o descontente, ele se queixa da sorte, ele é queixoso, como que diz lá em Judas, no capítulo único de Judas, no verso 16, os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. Então, os murmuradores e o descontentamento e aqueles que são entregues às suas próprias paixões são coisas que andam junto, é uma cadeia, um ligado ao outro. O contentamento é uma das virtudes cristãs mais difíceis de alcançar. Porém, é fundamental para o nosso relacionamento com Deus e na caminhada cristã. E nós veremos através da carta de Paulo, mas de modo mais por cima, panorâmica, que ele foi escrito por um homem que tinha muitos motivos para estar descontente e murmurar. Então, o descontentamento. Por que rapidamente nós tornamos descontentes? Sabe qual é o principal motivo do nosso descontentamento? É o nosso próprio coração. Porque ele é pecaminoso, ele é desesperadamente corrupto. E por causa disso, nós ouvimos mentiras e acabamos permanecendo nelas. Acreditamos nelas e passamos a agir de acordo com essas mentiras. E isso não é novo, começou lá com Eva. Quando a serpente disse para ela: você pode mais. Quando Deus disse, comereis de toda a árvore do jardim do bem e do mal, mas da árvore do bem e do mal, dela não comereis. Então, Deus, somente uma que Deus reservou para não comer. Mas o que Satanás veio fazer para Eva? Que não podereis comer da árvore do jardim. Aí veio seduzi-la de modo que aquela Deus não nos deu. Você poderia ter mais e Deus lhe privou dessa. Então, o descontentamento, ele já começou ali. É isso que o Satanás coloca no nosso coração enganoso.
Você pode ter mais, você precisa de mais, você merece mais. Então, essa insatisfação de alma, ela encontra um terreno fértil no nosso coração, que é enganoso, que é mentiroso, que é egoísta e que é insatisfeito. Então, por que estamos inseridas também em uma cultura que nos bombardeia constantemente com a seguinte mensagem: para você ser feliz, você precisa de tal coisa. Para você ter mais felicidade, seria bom se você tivesse aquilo, seria bom se fosse assim. Então, nós ficamos querendo agregar coisas, aumentar, ou ter coisas, ou ter momentos, ou ter adjetivos, ao receber mais das pessoas, para poder a gente sentir que está satisfeito. Ficamos dependentes, refém desses sentimentos, de depender de algo externo para trazer a nossa satisfação interna. E como o descontentamento age e se manifesta? Ele age sutilmente, sussurrando em nosso ouvido a mentira. Se você tiver ou alcançar isso, você será mais feliz e então você poderá ser perfeitamente agradecida. O descontentamento, ele se alimenta da escuridão. Quanto mais dermos a ele o que ele pede, mais vazia estaremos, mais sombrias e cada vez mais descontentes. Deus não nos fez para encontrar o contentamento nas coisas terrestres. É muito importante que tenhamos isso em mente. Nós não fomos criadas para termos a nossa satisfação nas coisas terrenas, naquilo que é passageiro, naquilo que muda. Por isso, não podemos colocar o nosso contentamento em coisas e em pessoas e em situações, porque tudo é vulnerável. Então, o contentamento, ele é muito, muito importante, porque ele combate o descontentamento. Porque muitas vezes nós estamos descontentes com o nosso corpo, com o casamento, com os filhos, com a igreja, com a casa, com os amigos, com atitudes de algumas pessoas para comigo, com o que nós recebemos. Na maioria das vezes, nós vamos achar muitas áreas em nossa vida para estar descontente e ficar trabalhando em cima disso para resolver esses problemas, para poder encontrar o contentamento. O descontentamento, ele se desdobra em muitos outros pecados, como a inveja, a murmuração, a maledicência, a amargura, o egoísmo, o orgulho, a ira, a incredulidade e a ingratidão. Isso gera muitos conflitos mesmo, e levam as pessoas até uma depressão profunda, porque você vai olhando para aquilo que você não pode mudar, muitas vezes que depende de fora. Então, Deus não quer que nós sejamos escravos, reféns do descontentamento. Então, Ele nos oferece uma condição bem melhor através da sua palavra. É o contentamento. O contentamento, ele é um remédio de Deus que vem remediar, que vem tratar a infelicidade, que vem dar sentido à vida. E a nossa esperança está em Cristo Jesus, em quem sempre encontraremos a solução para o pecado. A única maneira de nós encontrarmos o contentamento é através de Cristo Jesus. A Bíblia não nos ensina apenas que devemos ser contentes, mas ela nos ensina como que podemos ser contentes. Nós vemos ali o texto de Filipenses, mais de 4, de 11 a 13, que diz, quando o apóstolo Paulo fala: eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo fala 2 vezes que aprendeu a se contentar.
Então, o contentamento, ele jamais virá naturalmente ao nosso coração. Você não se acordar de repente e está contente. Porque ele é pecaminoso, o nosso coração. Ele é enganoso, desesperadamente corrupto. Nós precisamos da graça que Deus nos dá para nos fortalecer e transformar o nosso coração. Nós precisamos do Espírito Santo que nos ensina e nos transforma. Mas também temos a responsabilidade de aprender o contentamento. E isso requer um esforço ativo. Nós temos que trazer a memória, nós temos que puxar para nos exercitar e nos disciplinar nisso aí. Nós temos o livre-arbítrio para fazer uma escolha de mudar nossa mente. E isso é possível. Quando nós queremos fortalecer o músculo, a gente exercita ele, né? E aquele exercício traz uma dor, traz um desconforto, até que haja o desenvolvimento. Assim também o treinar o nosso modo de pensar. Trazer a memória, o exercitar, o se policiar, de pensar do modo que Deus quer que pensemos. Então, através de toda a carta aqui, Paulo ele revela qual é o segredo e como sua busca é contrária aos modos humanos de pensar. Por quê? Porque o mundo ensina que para ser feliz você precisa eliminar as situações difíceis. Né? Você tem que sair resolvendo os problemas, você tem que deixar tudo perfeito, funcionando perfeitamente para você estar contente. Mas o mundo, quando ele ensina isso, não é dessa forma exatamente que Deus nos ensina. Porque Paulo mostra claramente que aprendeu a se contentar tanto nas boas situações como nas ruins. Então, a situação não mudou. Mas o que houve? Houve uma mudança no pensamento. E é bom lembrar que ele estava na prisão quando ele escreveu essa carta. Então, a cultura terrena, a cultura aqui desse mundo, diz que quanto mais tivermos, melhor será. Ou diz que precisamos nos livrar de tudo para alcançar plenitude de alegria. E esse último pensamento, ele acaba confundindo a mente da gente e não nos faz enxergar como Deus quer que enxerguemos. Mas a verdade é que nós não precisamos de mais ou menos coisas terrenas para alcançarmos a alegria e expressar gratidão. Paulo aprendeu a se contentar tanto no pouco como no muito, com fome ou bem alimentado. Um simples estilo de vida por si só não garante um coração contente. Então, como o exercício do contentamento se manifesta? Como eu posso exercitar a minha mente no exercício do contentamento? Lá em Filipenses, eu gostaria que as irmãs tivessem essa oportunidade de ler em casa mesmo, ou de reservar um tempo e rever esse áudio e ler ali no capítulo 1, do 12 ao 30. Eu não vou fazer a leitura para o áudio não ficar tão longo, mas Paulo conseguia se alegrar na prisão, porque ele descansava na soberania de Deus e enxergava através da sabedoria do alto. Assim, ele via o progresso do evangelho porque ele foi preso. Então, apesar de estar ali preso, ele cria que Deus era poderoso o suficiente para transformar aquela situação em bênção. Talvez não a favor dele, mas de muitos outros. Então, o descontentamento, ele vem também quando você se coloca como foco, como o centro. Mas quando você enxerga e você depende de Deus, enxerga a soberania dele, Deus ele age de um modo completo e ele nos usa nos ambientes para alcançar outras pessoas e usa outras pessoas para nos alcançar, para abençoar-nos mutuamente. Paulo, ele não se magoava por causa daqueles que estavam anunciando Cristo por inveja, para causar sofrimento a ele. Por quê? Porque os olhos dele estavam em o fato de Cristo ser anunciado. Não importava o que estava motivando aquelas pessoas a estarem fazendo aquilo. O que ele estava se importando é que o foco, o centro, era que Cristo estava sendo anunciado. Ele considerava o morrer como lucro, porque o seu viver era Cristo. Outro exercício
que para o contentamento é tirar o foco do eu e dos seus direitos. Para falar sobre a humildade, cuidado com o próximo, considerar o outro superior a si mesmo, Paulo usa o padrão máximo de humildade, que é Cristo Jesus. Ele diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, Paulo não tinha o foco nele mesmo, assim ele reconhecia o amor, a causa de Cristo na vida de Timóteo e de Epafrodito, como diz o texto. Então, eu gostaria de compartilhar com as irmãs coisa muito interessante. Há um mês atrás, uma irmã me procurou e ela se casou com um rapaz que não é crente, com um senhor que não é crente. E 20 anos de casado, passando por tribulações, ela sabia que já havia feito uma escolha errada quando entrou em julgo desigual. Mas assumiu a responsabilidade e estava levando isso adiante. Mas o casamento chegou numa situação que ela veio se aconselhar porque ela já estava planejando em se separar, em se divorciar, em já dividirem os bens. E nós conversamos a respeito da nossa identidade em Cristo. Por que nós vivemos, para quem nós vivemos, e conversamos a respeito do Senhor Jesus Cristo. E foi muito interessante, porque o que nós conversamos foi somente o que Jesus fez por nós na cruz, o esvaziar-se de si mesmo, por nós que não merecemos, para nos dar um relacionamento. A salvação é só o começo do prêmio que o Senhor tem para nos dar para toda a eternidade, porque Ele nos perdoou, Ele nos salvou, Ele nos transforma a cada dia, nos dá a oportunidade de entrar na presença de Deus a qualquer momento, em todo tempo. E isso é maravilhoso, isso é uma grande riqueza. Então, nós conversamos a respeito disso. Então, quando foi ontem, essa irmã veio me visitar e ela disse que, irmã, aquela conversa foi muito importante para mim, porque eu estava com foco em mim mesma. E eu dizia, estou há 20 anos lavando para esse homem, arrumando a casa para ele, cozinhando para ele, servindo a ele, cuidando dos filhos dele, e ele me trata dessa forma. Isso é uma infelicidade completa. E ela disse, eu estava com foco em mim mesma. Quando eu fui conversar com Deus e derramar minha necessidade diante dele, Deus me mostrou que eu estava com foco errado. Mas que eu vou prestar conta da minha vida a Deus, então o meu importante era o meu viver com Cristo em obedecer. E eu tomei a decisão, independente de como meu marido me tratasse, eu ia viver e agir de acordo com o que Deus quisesse, que Deus quer que eu fizesse, que eu faça, né? Então ela foi mudando as atitudes dela, principalmente as atitudes mais agressivas de revidar com indiferença e o mal com o mal. E ela disse, irmã, eu estou surpresa como meu marido mudou as atitudes para comigo. Como tem sido tão diferente, como Deus está restaurando. E eu estou vendo que o meu foco estava errado. Eu estava com foco em mim mesmo. E quando a gente coloca o foco em Cristo e faz o que Ele quer, é Ele que trabalha ao nosso favor. Então, eu fiquei muito encantada de ver ela falar, porque o que me impressiona mais não são os milagres de um cego ver, de um aleijado andar. O que mais me impressiona é a transformação do Evangelho de Cristo no nosso coração. O nosso coração é duro, o nosso coração é insatisfeito. E no Senhor, Ele trabalhando cada dia, nos levando a nos submeter ao que Deus diz, isso que é fé. A fé é de você deixar de fazer a sua vontade para fazer a vontade de Deus, por reconhecer que Ele é o autor e sustentador de toda a vida. Ele é digno da nossa obediência. Ele é Pai amoroso e que Ele tem o controle e tem o poder de fazer tudo o que Ele prometeu. Então, e Ele tem nos dado uma esperança.
O exercício do contentamento, ele deixa o terreno em busca do eterno. Aqui nós vimos que Paulo considerou tudo que dava a ele, status sociais e reconhecimento humano, como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Ser encontrado nele, conhecer a Cristo, era o que ele buscava, e os seus olhos estavam no eterno. Outro ponto é que o exercício do contentamento, ele encoraja uns aos outros. Aqui na carta de Paulo aos Filipenses, ele exorta e encoraja a buscar aprender o contentamento. E os filipenses, eles estavam embaixo de perseguição. Eles viam o que estava acontecendo com Paulo por causa do nome de Cristo. Então, via o desânimo. Mas Paulo encoraja. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Então, quando nós estamos sofrendo por causa do Senhor, não é motivo de descontentamento, é motivo de nos alegrar. Porque haverá grande recompensa da parte de Deus. Então, é considerar isso um privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. O exemplo de Cristo é o maior modelo para as nossas vidas. E o Espírito Santo de Deus nos dá força de seguir o exemplo de Cristo. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Isso que acontece quando estamos seguindo o exemplo de Cristo, buscando nele o contentamento. A nossa vida brilha onde nós estamos. E manter-se firme, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de um modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Isso está no capítulo 3, do 14 ao 15. E no verso 20 do capítulo 3 diz o seguinte: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 4, verso 8, diz, finalmente, ou seja, para finalizar, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo o que é de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então, para concluir, irmãos, vamos relembrar que para exercitar o contentamento, ele tem que mudar a nossa perspectiva e descansar na soberania de Deus e enxergar através da sabedoria do alto. É assim, também o exercício do contentamento, ele tira o foco do eu e dos seus direitos, né? Ele coloca o foco em Cristo, no exemplo dele na cruz. E o exercício do contentamento deixa a visão do terreno em busca do que é eterno. O exercício do contentamento encoraja uns aos outros, e ele faz brilhar a luz de Cristo através de nós, seguindo o exemplo do Senhor. Então, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4, de 11 a 13. Tudo posso naquele que me fortalece. A força está em Cristo e a gente só vai experimentar disso quando a gente tirar os olhos do terreno para botar os olhos no Senhor. É na leitura da palavra, é na intimidade com Deus. Não é pegando uma mensagem solta aqui e ali, não. É o nosso a sós com Deus. É aquela hora, quando a gente vai comer, a gente senta, pega o prato e aquela comida tem que estar entrando diretamente na nossa boca para fazer a diferença no nosso organismo. Aquela comida, o organismo ali, ele vai quebrando em aminoácidos, tudo ali, e o nosso intestino vai aproveitando e colocando no sangue aquilo que precisa para cada órgão.
Quando nós estamos no a sós com Deus, na leitura da palavra, naquele momento íntimo, é onde Deus vai trazendo luz no nosso coração, onde Ele vai entrando nas áreas da nossa vida e mostrando onde precisa modificar. Naquele momento a sós com Deus é quando Ele vai dando força para a gente deixar o erro e voltar para o caminho certo. É onde Ele nos corrige, é onde Ele nos regenera, onde tem aquelas áreas da nossa vida que estão apodrecidas, que estão com células mortas e tem que gerar vida. É no a sós com Deus, na leitura da palavra, no alimento diário com Deus que nós vamos encontrar forças para viver uma vida de contentamento. Não depende de algo externo, é uma disposição de mente de se submeter à vontade de Deus. O segredo do contentamento, de viver uma vida satisfeita, é conhecer a Cristo e buscá-lo, conhecê-lo mais, até que Ele preencha todas as áreas das nossas vidas. Uma mulher contente confia no Senhor e sabe que nele ela pode encontrar tudo o que realmente precisa. Ela descansa nele. Ela sabe que Jesus Cristo é mais do que suficiente para que ela transborde de alegria todos os dias. Independente das circunstâncias, ela serve e ama melhor. Uma mulher contente é grata. Uma mulher grata é uma mulher contente. Deus nos abençoe e nos ajude a viver. Sermos contentes com o que nós temos recebido em Cristo e vivendo para Ele. Deus nos abençoe. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te dou, ó Deus, por essa noite. Obrigada pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, te cultuando, Pai. Nos ajuda, Senhor Deus, a te cultuar, agradecer a Ti sempre, Senhor, que possamos, ó Deus, expressar a nossa gratidão a Ti, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor Deus, a pôr em prática, Senhor, tudo que temos ouvido da Tua palavra, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ajuda, Senhor, esse ministério, que o Senhor possa mesmo sustentar e abençoar a cada dia, Senhor Deus, seja com as irmãs que estão à frente desse trabalho. Cada irmã, Senhor Deus, que faz parte desse trabalho. Muito obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém.